Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos na última parte do capítulo 7, que trata sobre instruções dos espíritos. O título do capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito, onde se trata sobre a virtude da humildade. Estamos vendo então o item 11, quer dizer, vimos anteontem e ontem o item 11, que é uma mensagem do espírito Lacordaire, recebida em 1863, que tem o título de O Orgulho e a Humildade. E uma companheira nossa, a nossa querida Roberta, ela nos trouxe uma questão, e nós dissemos então que íamos trabalhar essa questão hoje aqui juntos, que é o seguinte: na mensagem do Espírito Lacordaire, temos aqui exatamente o parágrafo que inicia o programa de ontem. Já que ela é muito grande, dividimos então em duas partes. E vós todos, diz Lacordaire, e depois eu vou trazer a questão que a Roberta nos trouxe. E vós todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que quer dizer, digamos para nós mesmos, não é? Que nós não estamos isentos de censura. Isso é caridade, mas também é humildade. Então, nós reconhecemos que o outro está errando para conosco, mas também nós erramos, né? Então, esse reconhecimento é uma caridade que fazemos para conosco, para com o outro, mas também é humildade. Reconhecermos isso, porque é muito difícil para muita gente reconhecer que erra. Isso é muito difícil, perceber, porque nós trabalharmos a nossa melhoria não é fácil. Mas para trabalharmos a nossa melhoria e percebermos onde estão aqueles pontos, aqueles nós que realmente precisamos nos dedicar, exige humildade, a gente reconhecer o nosso erro, a gente reconhecer o nosso lado fraco, o nosso vício moral. É muito difícil isso, exige humildade é essa coragem moral, né? De reconhecer, não, é assim, eu errei, não, eu ainda... Uma vez eu tenho uma conhecida que falou assim, eu tenho inveja. E eu achei aquilo tão corajoso de ela dizer isso. Eu sou uma pessoa invejosa. E eu achei isso muito corajoso, porque ela já sabe a ferida que ela tem que tratar, né? Pelo menos uma das, porque nós temos várias, né? Se fosse só uma. Bom, e aí ele continua. Se sofreis calúnia, e aí essa parte aqui é que ela destaca. Se sofreis calúnia é quando alguém fala uma mentira sobre nós, não é? Mentira. Então, essa mentira não tem nada a ver com o que a gente faz. E dói, isso dói, né? Isso dói, claro. Porque a gente se sente injustiçada. O primeiro sentimento que vem é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma mentira, isso é uma injustiça. Como é que pode essa indignação? Mas vamos começar por aí. Se diante de uma calúnia eu adoto essa postura, eu vou me manter equilibrado. É uma postura que me leva direto para o caminho do desequilíbrio. Primeiro ponto. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Ou seja, curvai a fronte sobre essa prova é abaixarmos a cabeça humildemente, reconhecendo, ok, eu estou passando por uma prova. Eu tenho que me fortalecer. Eu costumo brincar, né, que sorria, você está sendo filmado. Quando alguma coisa vem, pá, nos atinge, doendo, situações como a calúnia. Isso é prova. Isso é prova. Então, diante da prova, eu preciso o quê? Mostrar um padrão moral espelhando-nos em Jesus.
Que vos importam as calúnias? Que vos importam as calúnias do mundo? Isso, a Corder, né? Para ele pode não importar nada, mas nós ainda estamos meio que materializados, não é? Esse mundo ainda nos atinge, sim. Ok, é aquilo que a gente vive falando. Eu não posso impedir o passarinho de pousar na cabeça, mas eu posso impedir de fazer um ninho. Me impacta. Pá, impactou. Doeu. Peraí. Sou espírito reencarnado, isso aí é prova. É prova. Será que no nosso passado espiritual nós não fomos caluniosos com ninguém? Eu nem vou falar dessa encarnação. Essa encarnação eu estou até descartando, tá? Lá atrás, séculos atrás. Nós não fomos caluniosos com ninguém, não caluniamos ninguém. Será que a gente pode botar a mão no fogo pela gente mesmo, pelo nosso passado espiritual? Porque nada acontece de graça na vida de ninguém. Tudo acontece com uma razão. Ou é uma expiação, quando eu fiz e preciso reparar o meu erro diante da própria consciência, ou eu posso ter pedido como prova, até para exercitar a minha humildade, a minha capacidade de entendimento da falha humana do outro. Não podemos fechar essa questão. Até porque eu fiz lá atrás. Às vezes não, às vezes eu pedi como prova. Mas pode sim. Eu posso ter feito lá atrás. Se sofres calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Isso é aceitação, é só isso. Não é que a gente tenha que ficar sendo caluniado, calado, botarem no jornal e a gente não faz nada. Se colocarem, se vamos dizer assim, atacarem a nossa moral, nós podemos recorrer à justiça. Isso é válido. Se há um crime sendo feito de injúria, nós podemos processar a pessoa. É justo. Vamos convencê-la de que o que ela está dizendo de mentira não é mentira? Quer dizer, não é verdade, é mentira? Não vamos esquecer, a pessoa está lá espalhando uma mentira sobre nós. Você vai tentar convencê-la de que não é mentira? Você pode até chegar lá e convencer. Quer dizer, você pode até chegar lá e tentar convencer. Agora, não vamos pensar porque é mentira que o outro vai aceitar que é mentira. E que ele vai parar, e que ele vai reconsiderar, e que ele vai deixar de fazer isso. Porque, infelizmente, tem pessoas que se mantêm cegas porque querem continuar cegas. Ainda estão presas naquele problema moral. Então a gente pode chegar, pode tentar. Não vamos criar uma expectativa de que o outro vai ouvir, de que o outro vai entender e a partir daí vai mudar e vai ficar tudo bem. Mundo de provas e expiações. Às vezes não fica tudo bem, às vezes piora. A gente não sabe. Vai que a pessoa, além de caluniadora, é agressiva. Então nós temos que ter muito cuidado, manso como a pomba, prudente como a serpente. Precisamos ter muito cuidado, irmos devagar. É justo? Então estamos sofrendo injúrias? A nossa moral, podemos sim processar. Existem meios legais para isso. Pedindo até reparação do prejuízo que a justiça julgue ser justo. Vejamos aqui. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? E como é que Deus nos compensa? Como Deus nos compensa? Primeiro, nos fortalecendo diante da prova. Vêm os bons espíritos, nosso anjo guardião, dizendo-nos, calma, isso aí vai passar. Nos favorecendo que a situação acabe mais cedo do que a gente pensava. E muitas vezes nos favorecendo, depois lembramos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então isso, às vezes a coisa só vem depois.
essa, essa compensação, vamos dizer assim, só vem depois. Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Deus pode tudo, gente. Deus pode tudo. Mas se nós saímos de uma, às vezes entramos em outra, aí tem. Estou precisando. A vida, a providência divina está me mostrando que aqui é um ponto que eu tenho que trabalhar nessa encarnação. Aí, quantas vezes acontece, pelo menos algumas vezes que chegam ao nosso conhecimento, de pessoas que têm que, inclusive, mudar de cidade devido à injúria e à calúnia sofridas. Porque, às vezes, é interessante isso, não é? Para você construir uma história de moral, leva, né, tempo. Você tem que provar que realmente você está lá, se esforçando, sendo honesto. Para destruir, aqui, entre nós, vem aquele ditado, onde tem fumaça tem fogo. Eu acho estranho. E aí essas calúnias acabam encontrando em corações que têm brechas de sombra ainda acolhida. Então tem pessoas que têm que mudar de vizinhança, têm que mudar de cidade. Outras têm que mudar de país. Tamanho o prejuízo que é formado em torno da sua figura encarnada. Mas isso pode ser, e se tem que mudar de cidade, é prova. No mínimo. Não é? Mas eu vou lá, vou tirar satisfação. Onde vai parar a satisfação? Onde vai parar? Se fosse antigamente, pegava-se a luvinha, tapinha na cara, 6 horas da manhã, no campo do duelo, para lavar a honra com sangue. Era assim que era feito. E ainda tem pessoas que fazem isso. Será que não fizemos? É que a gente não sabe. Graças a Deus, a história que ficou para trás. Então, as situações nos chegam, é fato. Quando ele diz curvar é aceitar. Senhor, estou entendendo, né? Tá essa aí, que prova, hein? Essa é difícil, Senhor. Essa é difícil. Me fortalece. Porque eu sei que o Senhor está à frente de tudo, permitindo tudo que chega. E eu sei que isso vai passar. Mas isso é muito difícil de fazer. Vamos exercitar. Todos nós passamos por isso. Se não um tipo de prova, outro tipo de prova. Difícil. Mas Deus está olhando, cuidando, acompanhando. A nossa ação é determinante para marcar o tempo da prova, a profundidade da prova. Agora é prova. Vamos reconhecer isso. E o outro que está fazendo isso, ele está errando, ele está ferindo a consciência dele, ele vai ter que reparar. A gente não tem poder sobre o outro. Agora, como a gente vai viver a situação? A primeira coisa que ele diz é: curvai a fronte sobre essa prova. Nossa Roberta nos pergunta assim: na parte, se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Aí ela nos pergunta: entendo que não precisamos entrar numa discussão com quem quer que seja, mas não podemos nos defender? E quem prova que se eu começar a me defender, isso não vai acabar em discussão? E quem pode dizer como acaba uma discussão? Porque é muito difícil não falar ou explicar algo estando certo. Está vendo? Essa é a prova. Essa é a prova. Essa é a prova. Então, quer dizer, se é muito difícil, tem que se tornar mais fácil. Ou tem que se tornar menos difícil. Porque nós devemos saber da verdade.
Exigir que o outro aceite o que nós sabemos ser verdade, às vezes é pedir muito. O outro não está preparado para isso, na sua evolução íntima, vamos dizer assim. E aí, como ficamos? Por quê? Vejamos aqui. Não podemos nos defender? Podemos. Tudo me é lícito e tudo me convém. Posso chegar lá e tentar, se for uma pessoa próxima, né? Mas vai depender da situação. Né? Defender ainda colocou aqui entre aspas, né? Porque isso é muito subjetivo, o que é se defender. Em última instância, colocamos aqui as questões legais. O advogado trata do assunto. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para o advogado. Então, vamos entregar na mão de Deus. Vamos entregar para a justiça divina. Se eu não tenho dinheiro para pagar, porque pode acontecer, não é difícil não. Se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, para que a justiça dos homens me defenda, tem a defensoria pública, sei, mas se eu não tenho condições, então eu vou ter que entregar para a justiça divina. Não é o que diz o bom senso? O que me cabe fazer é entender, porque quando é abaixar a fronte é isso, Deus está permitindo que chegue, aceita, porque nós não aceitarmos é que começa o problema. Aceita, o outro decidiu me caluniar. E o outro gosta de me caluniar, porque ele não vai com a minha cara. Porque ele quer me prejudicar, sabe-se lá Deus, quer me prejudicar, vai ver que é um inimigo de outras vidas. Olhou para mim e falou assim, e aí? Vamos continuar agindo como sempre agimos, porque a verdade ela é. Quem quiser acreditar na mentira, seleção natural. Por afinidade, nós nos afastamos dessas pessoas. Por que nós temos que nos indispor? Não, deixa ela seguir com a opinião dela. É muito difícil não falar, então não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com a gente. Precisa ficar menos difícil, até ficar mais fácil. Não falar. Não há necessidade. Que o outro vai continuar pensando o que ele quer. Sim, tem casos em que eu vou provar por A mais B que ele está errado. Sim, tem. Né? Você foi um estelionatário da empresa tal. Onde que está isso? Que provas existem? As pessoas podem. Eu tenho que provar a calúnia do outro? Eu tenho que provar para o outro que a calúnia é dele? É mentira? Ele que prova que é verdade. Aliás, Kardec, ele fala sobre isso, não é? Nós não temos que provar que o espiritismo o que ele traz é verdade. Prove quem é contra que ele é mentira. Não é? É muito difícil não falar ou explicar algo estando certo. Se está certo, a gente não precisa explicar. Tá? Em vários casos, o melhor é entregar para a justiça. É isso. Amigos queridos, no nosso projeto quase 15 minutos, amanhã estaremos de volta com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.